Comércio, o companheiro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Márcio Albuquerque, do Planejamento e Orçamento, substituto, o companheiro... Na verdade, eu estou cumprimentando o Márcio, mas o Márcio é o Alckmin que está aqui, não é o Márcio. O Jader, o Paulo Teixeira, o Márcio Macedo, os deputados federais Alencar Santana, Carlos Zaratim, Fernando Maragoni e Guilherme Boulos, o nosso querido Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, o Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, o Fernando Pimentel, que não está aqui. Está aí, cadê o Pimentel? Depois eu quero falar com você. Tá? O Pimentel, o Isaac, o Luiz França, o Renato Correia, o Rodrigo Luna, deputados estaduais Alfredinho, do PT, Eduardo Suplicy, do PT, Donato, do PT, a vereadora Luna Zaratini, meus companheiros e companheiras. Eu penso que era só importante a gente refazer um pouco a história. O companheiro Jade disse que tudo isso aqui aconteceu por causa do pessoal que trabalha com ele, que é muito competente. Aí disse também, pessoal, tudo que aconteceu também por causa do pessoal do Carlos, que também disse que o pessoal, tudo isso está acontecendo é por causa do pessoal da Caixa, que é muito competente, e eu vou dizer porque isso aqui está acontecendo de verdade. Isso aqui está acontecendo de verdade, Jader, porque um belo dia, o Haddad e eu fizemos uma reunião com os bancos. Estava presente o Itaú, o Santander, o Bradesco, estava inclusive o BTG presente. Quando a grande reivindicação, o Isaac, acho que estava presente, era para que eu liberasse 5% do compulsório destinado exclusivamente à habitação. Com base naquela reunião, eu fui chamar o Galípolo para dizer para ele qual era a expectativa da gente liberar 5% do compulsório. E ele falou, eu tenho uma coisa melhor do que liberar 5%, é liberar todo o compulsório. Bem, o dado concreto é que dessa reunião surgiu essa proposta de crédito que nós estamos fazendo hoje para o mercado. Da mesma forma que surgiu o crédito consignado. O crédito consignado, no meu primeiro mandato, ele surgiu depois de uma reunião com os bancos na Febraban. Na época, o presidente, acho que chamava-se Gabriel, e estava lá o Roberto Setúbal, estava o Lázaro Brandão, e eu fiz uma pergunta, por que o trabalhador não tinha direito a um crédito mais barato e ele tinha dificuldade? Às vezes o trabalhador não conseguia nem entrar no banco. E eles me falaram, é porque não tem garantia. E foi com base nessa garantia que a gente ofereceu a folha de salário como garantia para que a gente pudesse fazer o crédito consignado. Então, as coisas acontecem nesse país quando você tem um governo que tenha vontade de ouvir, e ao ouvir as coisas, ele tem a vontade de fazer as coisas andarem para frente. Porque se vocês analisarem uma fotografia do Brasil, vocês vão perceber que o nosso país é um país muito empobrecido, apesar da gente achar que não. E muita gente faz muitas críticas às políticas de inclusão social que nós fazemos. Muita gente diz, nossa, é muito dinheiro para a Bolsa Família, é muito dinheiro para pé de meia, é muito dinheiro agora para o gás, é muito dinheiro para reduzir a energia, é muito dinheiro. Acontece que nós somos uma sociedade em que 90% do nosso povo praticamente ganha menos que R$5.000 por mês. Agora, com a aprovação do imposto de renda, do mapa, ficou muito mais claro. No Nordeste brasileiro, 91,4% das pessoas ganham menos que até 5 salários mínimos. No norte do país, 85,1% ganha até 5 salários mínimos. No Sudeste, que parece rico, 72,3% ganha até 5 salários mínimos. No Sul, que também parece rico, 70,8% ganha até 5 salários mínimos. E no Centro-Oeste, 68,6%. O lugar onde as pessoas estão melhor de vida é em Brasília, que 48% ganha até 5 salários mínimos. Ora, eu estou dando esses números para dizer para vocês a necessidade da gente continuar fazendo política de inclusão social,
para ver se a gente faz as pessoas subirem um patamar a mais, um degrau a mais na escala social, para que a gente crie uma espécie de uma sociedade de classe média. Não é possível a gente achar que quem ganha 5 mil reais é classe média. Não é possível. Quem ganha até 5 mil reais não pode ser chamado, sabe, de classe média. Se o cara pagar aluguel e ele tiver um filho na escola, ele mal e porcamente sobra para ele comer. É esse país que nós estamos governando. E é esse país que a gente manda um projeto de lei, depois de acordado no Congresso Nacional, para as pessoas que ganham acima de 600 mil, acima de 1 milhão, pagar uma merrequinha a mais, para que as fintechs paguem um pouquinho mais, para que a Bet pague um pouquinho mais, e que eles votam contra, sabe? Porque esse dinheiro poderia ser para você fazer com que a gente tivesse um pouco mais de política de inclusão social. É desse país que a gente está falando. O Minha Casa Minha Vida, quando ele foi criado numa discussão mais ou menos semelhante com um grupo de pessoas. Havia uma inquietação, como é que a gente faz para acabar com o déficit habitacional que em 74, na disputa eleitoral, em que o Carvalho Pinto disputou com o Quércia, sabe? Naquele tempo se dizia de que tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas e outro dia a gente tinha um déficit de 7 milhões de casas passado quase 50 anos. Todo mundo sabe que a maioria das casas nesse país é feita pelo próprio povo. É feito mutirão. É gente se juntar, constrói casa, faz posto, faz identificação rural, faz qualquer coisa. E o Estado pouco aparecia para fazer as casas. Todo mundo sabe os problemas que deu nesse Brasil com o modelo do sistema habitacional do Banco Nacional da Habitação. Todo mundo sabe que esse país virou uma república de invasão de condomínio. Todo mundo sabe. Quantas e quantas coisas. O Boulos está aqui, não sei se o Boulos era do tempo de invadir condomínio do Minha Casa do habitacional, mas a verdade é que nós tínhamos, sabe, historicamente, todo dia tinha invasão. Todo dia tinha invasão, todo dia tinha enfrentamento com a polícia, porque não tinha um sistema que cuidasse adequadamente daquelas pessoas que precisavam. Ontem eu fui inaugurar, esta semana eu fui inaugurar, segunda-feira, eu fui inaugurar um conjunto habitacional em Imperatriz, no Maranhão. O Jader sabe que eu fiquei bravo, fiquei nervoso, porque é um conjunto de 3 mil casas. Um conjunto para 11 mil pessoas, Dade. E 11 mil pessoas não é um conjunto habitacional, é uma cidade. Eu não fui inaugurar um conjunto habitacional. Nós fomos inaugurar uma cidade que não tinha praça, que não tinha hospital, que não tinha padaria, que não tinha um boteco, nada. É 3 mil casas no meio do nada. Não é possível a gente continuar fazendo casa assim. Não é possível. Não é porque a pessoa não pode pagar que a gente vai tratá-la com desrespeito. Então, assumi um compromisso com o Jader, que em março eu chamei o Jader, chamei o Carlos, presidente da Caixa, chamei o prefeito da cidade, e os 4 do meu lado eu assumi o compromisso. Em março eu vou votar naquele conjunto habitacional. Você acredita que ele está parado desde 2014 e não tem uma árvore plantada? Uma árvore plantada. Se tivesse plantado, já tinha dado até caju, jabuticaba, jaca, qualquer coisa, mas ninguém plantou. Não é assim que a gente vai tratar as pessoas mais humildes nesse país. E quando eu falo das pessoas mais humildes, gente, quem está falando com vocês é um presidente que morou numa casa de 33 metros quadrados, com mulher, 3 filhos, 2 cachorros e uma sogra. E era o máximo, e era feliz, porque era aquilo que eu tinha. O Suplicy conheceu minha casa, muitos aqui conheceram minha casa. Minha canelinha toda machucada, tanto bater para entrar na cama para dormir. Sabe, porque quando abria a porta do guarda-roupa não dava para passar. Quando abria a geladeira não dava para encostar no fogão. Então, o povo está muito contente, porque é o máximo dele. É o máximo. Então, como eu sei como é que as pessoas vivem, como eu sei como é que as pessoas podem morar numa casa dessa, nós temos que, no mínimo, dar conforto e, ao mesmo tempo, o Jader me mostra projeto de casa extraordinário. Tem conjunto habitacional extraordinariamente.
o Mercado da Minha Vida Comunidade tem casa de 60 metros quadrados, prédio de apartamento de 12 andares, com um ponte ligando os dois prédios. Olha, está provado que é possível fazer as coisas melhor, basta que a gente resolva tratar as pessoas com respeito. E aí vem a inquietação da classe média. Aí vem a minha inquietação da classe média. Um trabalhador metalúrgico, um bancário, um químico, um gráfico, um trabalhador, sabe, da Caixa Econômica, sabe, um professor, ganha 10 mil por mês, 8 mil. As pessoas não ganham também como a gente imagina. Sabe? Então, essas pessoas não têm direito a comprar casa, porque eles nem são pobres, não estão na faixa 1, nem na faixa 2, esses ganham um pouco mais de 4, essas pessoas não têm casa para elas. Não tem. Então, a coisa mais comum, as pessoas falam, Lula, pensa um pouco em mim, eu sou metalúrgico, eu ganho 10 mil reais, eu trabalho na Volkswagen, eu trabalho no Banco do Brasil, eu ganho 11 mil, mas eu não consigo comprar uma casa. Então, esse programa foi feito pensando nessa gente, pensando em dar àqueles que ainda não têm direito, o direito de ter a sua casinha um pouco melhor. Ele não quer uma casa de 40 metros quadrados, ele quer uma casa de 70, de 80 metros quadrados. Ele não quer morar nos Cafundó do Júlio, ele quer morar num lugar mais próximo de onde ele está habituado a morar. Então, o que nós vamos tentar fazer é adequar as dificuldades econômicas das pessoas, levando em conta o respeito à dignidade humana de morar num lugar onde pensa que é bom morar, ele acredita que é morar. É para isso que foi criado esse programa. E o outro programa que nós vamos lançar é o programa de reforma de casa. Esse é outro dilema. A pessoa falou, Lula, eu não quero comprar uma casa. Eu não quero comprar. Mas eu estou com a parede do meu quarto caindo, eu precisava reformar. O meu neto está morando comigo, eu preciso de um quartinho para ele. Às vezes até a garagem para o carro, porque no Brasil é o único país do mundo em que o carro tem casa e as pessoas não têm. Sabe, todo mundo que quer fazer uma casa, a primeira coisa que ele pensa é na garagem. E às vezes para 2 carros, às vezes para 3. Então, sabe, vamos criar a essas pessoas o direito dele ter um financiamento. Um direito dele chegar na Caixa Econômica Federal com facilidade, sem burocracia, sabe? Ele pegar, porque às vezes a burocracia demora mais do que a reforma. Então é importante a gente facilitar. Por que eu estou dizendo isso para vocês, companheiros? Porque eu acho que o Brasil está precisando de uma chance. Esse país está precisando de uma chance. E quem tem que dar chance para o país não sou eu, são vocês. Vocês percebem que as coisas demoram para acontecer no Brasil. Muitas vezes a gente consegue andar 1 quilômetro para frente e quando a gente menos espera, a gente voltou 2 quilômetros para trás. Vocês têm noção do que aconteceu nesse país nos últimos 6 anos? Vocês têm noção da semidestruição que esse país sofreu? Da falta de crédito, da falta de programa, da falta de objetividade. A gente teve que passar 2 anos tentando reconstruir. Tivemos que fazer uma coisa chamada PEC da transição, que não deve ter no dicionário brasileiro, porque não existe no mundo PEC da transição. Nós conseguimos, antes de governar, sabe, fazer o Congresso apresentar uma PEC para dar dinheiro para a gente governar. Porque a tranqueira que governava não cuidou disso, não cuidou. E esse país está arrumado. Esse país está arrumado. E eu digo sempre o seguinte, digo para o Haddad todo dia. Veja, de vez em quando me incomoda muito o Galípolo. Me incomoda porque, sabe, se você pegar a chamada notícia de desenvolvimento no Brasil, de crescimento econômico, de crescimento da massa salarial, de crescimento do financiamento, você quase não vê notícia. Mas se você pegar déficit fiscal, é todo santo dia. Tem uma indústria de jogar desconfiança na sociedade brasileira. Como se quem está fora
sabe, tivesse responsabilidade e quem está dentro não tivesse responsabilidade. Ora, as pessoas não percebem que ninguém nesse país trata com mais responsabilidade a questão das contas públicas do que quem está no governo. Porque se não cuidar, quando sair vai ter tanto processo que vai passar a vida inteira respondendo processo. Porque está cheio de gente no Brasil que passa enquanto você está no governo, não faz nada. Você deixou o governo, aparece uma fila de processo contra você. Qualquer cara que dormiu bêbado na calçada, ele levantou, não tem o que fazer, um processo contra o Haddad. Negligência administrativa ou qualquer outra coisa mais. Então nós temos muita responsabilidade, muita. Vocês me conhecem, sabem o seguinte, não tem mágica em economia. Não existe mágica. Não tem ninguém que faça assim. Não tem gênio na economia. Se tivesse o Brasil, não tinha passado a miséria que passou. Então eu fico pensando, gente, imagina uma coisa. Esse país nunca teve reserva internacional. Nunca teve. Ninguém mais fez. Porque nunca se pensou nesse país como nação, gente. Nunca se pensou nesse país de longo prazo. O que a gente quer para esse país? Eu completei 80 anos no documento, mas o presente vocês podem me dar dia 27 de outubro, que é o dia que eu comemoro. Porque meu pai me batizou, naquele tempo era batistério. E no meu batistério está dizendo que eu nasci dia 6 de outubro. Mas a minha mãe disse que eu nasci dia 27 de outubro. E veja o meu dilema. Entre acreditar no cara que colocou a data do batistério e acreditar na minha mãe, que me carregou 9 meses na barriga, e depois teve que parir esse cabeçote aqui, que não é brincadeira, eu sou obrigado a acreditar na minha mãe. Então, eu completei 80 anos no documento dia 6, e foi o dia que eu conversei com o Trump. Eu comecei a conversa com o Trump dizendo assim, eu estou completando 80 anos de idade, e você vai completar 80 anos dia 14 de junho, do ano que vem. Ele é 8 meses mais novo do que eu, portanto, eu tenho idade de falar mais grosso com ele. Aí eu disse para o Trump, olha, nós dois, com 80 anos, e governamos as duas maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo, cara. Nós precisamos passar harmonia. Nós precisamos conversar e colocar as coisas. Tem divergência, vamos colocar na mesa e sentar e conversar. Não tem tema proibido para conversar comigo. Eu sou corintiano, mas tem muitos amigos palmeirenses. É verdade. Não tem nada torcedor mais fanático que um palmeirense. Mas eu trato bem. Eu gosto de conviver com as desavenças, tratando democraticamente. Então, veja, eu acho que a gente estabeleceu uma relação que nunca deveria ter sido truncada. Porque eu nunca tratei presidente de outro país ideologicamente. Sabe? Quem tem que tratá-lo ideologicamente é o povo que elegeu ele. Eu não. Eu tenho que tratá-lo com o respeito de alguém que foi eleito e ele me tratar com o respeito de alguém que foi eleito e fim de papo. O Brasil não tem interesse de brigar com os Estados Unidos. Eu não quero brigar com a Bolívia, eu não quero brigar com o Uruguai. Por que eu vou brigar com os Estados Unidos? E se a gente brigar, a gente ganhar, o que a gente vai fazer? Então é melhor não brigar. É melhor não brigar. É melhor sentar numa mesa, sabe, conversar um pouquinho, assinar um documento e tudo fica bem. Então, não parecia impossível isso? Não parecia impossível? Vamos ser francos, vocês, cidadãos brasileiros, que ficam acompanhando a imprensa diariamente, vocês não ficaram preocupados? Puxa vida, acabou o Brasil. Não acabou o Brasil, sabe por quê? Porque a nossa orientação aqui, eu tinha o Alckmin negociando, o Haddad negociando, o Mauro Vieira negociando, eu dizia, a gente não vai ficar chorando de leite derramado, não. Se ele não quer comprar, a gente vai vender na China, a gente vai vender na Ásia, a gente vai vender em qualquer país do mundo. Eu estou indo para a Indonésia na semana que vem. Vou para a Indonésia, vou para a Malásia, vou participar do Congresso da ASEAN e vou lá para vender os produtos brasileiros.
Sabe, se quiser vender carro, eu vendo. Se quiser vender café, eu vendo. Se quiser vender laranja, eu vendo. Se quiser vender roupa, eu vendo. Ou seja, porque não dá para a gente ficar dependendo de um país ou do humor de um presidente de outro país. Essa relação é importante porque no mundo ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém respeita quem não se respeita. Se você acha que lambebota te ajuda, vai cair do cavalo. As pessoas respeitam quando as pessoas percebem que você tem autoridade moral, tem caráter. Assim as pessoas te respeitam. É dentro de casa com os filhos, é dentro de casa com a mulher, é na família da gente, na vila que a gente mora, no local que a gente trabalha, nas empresas que vocês governam. Se você é um empresário que não te faz respeitar pela tua secretária, você está desgraçado. Então é esse mundo que nós temos que criar no país. O Brasil está precisando de uma chance. Uma chance, a gente não pode crescer e cair, crescer e cair, crescer e cair. A gente tinha acabado com a fome em 2014. Em 2014 a ONU anunciou o Brasil está fora do mapa da fome. Eu votei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas dentro do mapa da fome outra vez. Agora nós acabamos outra vez em 2 anos e meio. Aliás, eu vou para a FAO agora, sábado à noite, na segunda-feira, fazer um discurso lá sobre o fim da fome outra vez no Brasil. Mas você veja um país em que as pessoas ganham 90% até 5 mil reais. Nós precisamos elevar. Quanto mais essas pessoas ganharem, mais eles vão comprar casa, mais vocês vão melhorar a qualidade de casa, vai melhorar a qualidade do carro, vai melhorar a qualidade do televisor, vai melhorar a qualidade da comida, vai melhorar a qualidade da roupa das pessoas. Esse é que é o país que nós queremos construir. Esse é o país. O país não comporta mais banqueroto. O Brasil não começa mais pessoas que prometem, quando você vai ver, não tem nada. E isso só vai ser resolvido se a gente colocar o pobre no orçamento da União. O pobre tem que estar no orçamento da prefeitura, o pobre tem que estar no orçamento, do Estado, o pobre tem que estar no orçamento da União. Se ele não estiver no orçamento, ele é tratado como invisível. Como invisível. Eu fui uma vez entregar uma casa no canal da Malária. Aqui alguém deve saber, lá em Recife, Olinda. Eu cheguei numa casa, a casa acho que tinha, não sei se ela tinha 30 metros quadrados, mas quando cheguei na casa me deu um desespero. Eu fiquei falando para o governador e para a Maria Fernanda, que era presidente da Caixa, não é possível a gente entregar uma casa dessa em nome do governo. E a mulher do lado falava, presidente, não reclama não, isso é o céu para mim, presidente, vamos lá ver onde eu moro, isso é o céu para mim. Eu não sou adepto da teoria, de que é melhor pingar do que secar. Eu não sou adepto dessa ideia. Você tem que morar mal porque era pior. Não. Mas, gente, morei num quarto de cozinha quando eu vim de São Pernambuco para cá. Eu morei num quarto de cozinha na Vila Carioca. O Alckmin deve saber onde é a Vila Carioca, na frente do armazém do IBC. Eu morei num quarto de cozinha com 13 pessoas. Então, eu cansei de miséria. Cansei. E eu acho que a gente tem que dizer que ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de morar mal, ninguém gosta de se vestir mal, ninguém gosta de comer mal. A gente só não é melhor porque a gente não pode. E quem é que pode ajudar? O Estado. É isso que nós temos que fazer. E eu quero parabenizar vocês que se assumem o compromisso de construir essas casas junto conosco. Porque a gente não acreditava que fosse possível fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. A gente não acreditava. Primeiro porque, na época, eu consultei a BIDIB, ela disse que eu só posso fazer 200 mil casas, é um grande programa. Um grande programa, 200 mil casas, num país de 200 milhões de habitantes, não é grande coisíssima nenhuma. O Guido Mântica falou que 500 mil casas. 500 mil casas é pouco. Só passou a ser grande quando lembramos de 1 milhão de casas. Agora nós estamos falando em 3 milhões de casas até 2026, contratar até o final de 2026. Ainda é pouco. Porque vocês estão adquirindo conhecimento, mais conhecimento tecnológico, é preciso melhorar cada vez mais a qualidade da casa, inovação. Não pode fazer a mesma casinha de sempre. A casinha sem muro, a casinha, que não tem uma porta de ferro, É preciso respeitar as intimidades das pessoas.
Eu fiquei famoso no Rio de Janeiro porque eu exigi criar a sacada do pum. Sabe? Parece bobagem, mas eu falei e falo a sacada do pum. Não é possível o cara morar num apartamento de 33 metros quadrados, sabe, fechado, parece uma gaiola, sabe, se ele não estiver bem, ou a mulher não estiver bem, ou a molecada não estiver bem, não tem uma varandinha para ele ir lá correr e voltar, ir lá correr e voltar. Tem a varandinha. Sabe? Para, pô. Isso é apenas respeito. Isso é apenas respeito. Então, gente, olha, eu quero dar os parabéns aos companheiros empresários que estão nessa jornada. Quero dar parabéns à Fazenda, ao Banco Central. Quero dar parabéns ao Ministério da Cidade, à Caixa Econômica. E quero dar parabéns, sobretudo, ao povo brasileiro. Espere que tem mais. Espere que tem mais, porque nós vamos resolver os problemas desse país. Um abraço, gente. Boa sorte e obrigado. Está encerrada essa cerimônia, senhoras e senhores, e pede-se a todas e a todos que aguardem seus lugares, por gentileza.